Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. O tema da campanha que está sendo realizada, Isaías 40, verso 31. Enquanto os irmãos procuram, agradecemos a Deus, a vida do nosso pastor presidente, Manuel Júnior, dos nossos compastores, por esta oportunidade de fazer uso da tribuna aqui nesta noite e podermos expressar a palavra de Deus que está no nosso coração. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse é o tema do trabalho proposto para esse mês de janeiro, um tema que tem falado aos nossos corações todos os domingos, todas as quartas, onde nós estamos vendo aqui várias exposições da palavra de Deus acerca desse assunto. E olhando para esse texto e para esse tema, nós vemos que a palavra renovado quer dizer algo que foi tornado novo, ou seja, restaurado. E quando nós caminhamos pela palavra do Senhor Jesus, nós vemos algumas personagens bíblicas que tiveram essa oportunidade de poder experimentar o renovo, a transformação e a restauração da parte do Senhor. Quando nós lemos os cânticos de salmos, nós vamos se deparar com vários salmistas, pois os salmos demorou-se um período de quase um milênio para ser constituído. Este livro, que é um dos livros tido como livros poéticos, aonde nós vemos várias exposições de cânticos, louvores a Deus, louvores que nos faz descer à sepultura, mas ao mesmo tempo nos faz ressurgir das cinzas e nos leva, todos eles, nos leva à adoração a Deus. E eu, olhando para as personagens bíblicas, nós vemos aqui os salmos de Asaf. Quem era Asaf? Asaf era o músico da casa do Senhor. Asaf era alguém tido como alguém que precisava se dedicar, pois na época do tabernáculo, o culto do Senhor não era um culto como hoje nós temos noção e conhecimento. A liturgia era totalmente diferente. Muitas pessoas, elas não poderiam estar dentro da igreja, as pessoas ficavam ao redor do templo. O tabernáculo era restrito para os sacerdotes, levitas e sumos sacerdotes. Nem todos podiam entrar para dentro do templo para oferecer um culto a Deus como hoje nós temos a oportunidade. E a Bíblia vai dizer que Asaf, que compôs não só o Salmo 73, mas do 73 ao 83, ele compôs o Salmo 50. Este mesmo Asaf, ele teve a oportunidade de participar de vários feitos. Ele estava quando Davi trouxe a arca da aliança da casa de Obed-edom para Jerusalém. Lá estava ele oferecendo a adoração a Deus. No livro de 1 Crônicas, capítulo 16, Asaf agora é colocado como encarregado da música sacra. Ou seja, os hinos que deveriam e tinham que ser tocados ou cantados no templo eram hinos e louvores que direcionalmente a Deus. Não havia outro método a não ser a adoração ao Senhor, a Jeová que eles conheciam, o Deus invisível. E a história vai nos mostrar que Asaf também, ele foi tido como um grande músico, tocava os seus instrumentos de percussão, tamborim. E no segundo livro de Crônicas, no capítulo 5, a história vai dizer que Asaf agora, ele é colocado como o músico mor, né? O maestro, aquele que estava ali na liderança da adoração, do culto a Deus.
E a Bíblia diz que quando o templo foi então inaugurado por Salomão, lá estava 120 levitas com as suas trombetas. Lá também estava Asaf neste culto, no capítulo 5 de 2 Crônicas, do verso 12 ao 14. Lá estavam eles adorando ao Senhor. E a adoração deles não era uma adoração comum ou qualquer. O culto deles não era um culto cheio de metodologias ou liturgia que fugia do verdadeiro sentido do culto a Deus. Porque quando Paulo fala para nós oferecermos o nosso culto racional, Paulo está nos mostrando ou nos levando para o entendimento do que é um culto racional, inteligente. O culto perfeito a Deus é aquele culto que nós devemos seguir a ordem, o cronograma, ou aquele culto que não pode sair da linha daquilo que já foi pré-estabelecido. Mas é o culto quando entramos neste templo, nesse local, e entendemos o que foi que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Este é o culto inteligente, é o culto racional que Paulo fala. O culto aonde nós compreendemos que Ele não é só o Deus da bênção material, financeira, não é só o Deus que nos abre portas e nos abençoa em todas as outras áreas, mas Ele é o Deus que tem coisas espirituais, bênçãos espirituais para aqueles que o buscam. E quando a Bíblia fala de Asaf, a Bíblia diz que quando eles tocavam em uma só voz, em uma só tonalidade, aqueles 120 levitas, juntamente Asaf com os seus músicos e os levitas e os sacerdotes, os 120 sacerdotes, a Bíblia diz que a casa foi coberta com uma nuvem, representando a glória de Deus. Era tanto poder, era tanta glória, que a Bíblia diz que eles não permaneciam em pé, eles caíram no chão. Eu fico imaginando, porque o templo em Sião era num lugar elevado, eu fico imaginando aquela glória. Não havia luminárias, luzes como hoje nós temos, né? Que quando a gente decola no avião, subimos a vários pés de altura, nós conseguimos ver as pequenas cidades lá de cima, as luzes, os refletores. Mas eu fico imaginando, meus irmãos, aquela nuvem sendo clareada pela glória de Deus, e as pessoas lá embaixo olhando para aquilo, sentindo desejo na alma de estar ali participando. A Bíblia vai mostrar que Asaf era um cantor que louvava a Deus, que buscava a Deus e que experimentou a glória de Deus sobre a sua vida. Mas quando nós lemos o texto de Salmos, de número 73, agora nós não vamos ver um Asaf cheio da glória de Deus. Nós não vamos ver um Asaf que significa tomado pelo Senhor. O nome Asaf, um dos significados é tomado por Deus, ou seja, chamado, escolhido, né? Escolhido por Deus. Em outras ocasiões já falei aqui do Salmo de número 100, que não foi nós que nos fez ovelha do pasto do Senhor, mas foi Ele que nos fez povo seu. Ou seja, a escolha não partiu sua, a escolha não foi determinada porque você tem um desejo de buscar alguma coisa, não. A Bíblia nos mostra que mesmo antes de estarmos a essa existência, o Senhor Deus já tem nos escolhido. Mas Tiago, a palavra diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Isto é verdade. Quem é os escolhidos? É A, é B, é C, é Bertano, Ciclano, é alguém que tem um cargo mais elevado na sociedade? Não. Os escolhidos são aqueles que escolhem ficar perante a presença deste Deus. E nesta noite a pergunta que não pode calar: qual é a tua escolha? Qual é aqui nesta noite a sua prioridade? Porque a Bíblia vai nos mostrar que agora nós não vamos ver um Asaf que canta e fala-se como alguém que já tinha experimentado a glória de Deus, mas nós vamos ver alguém
que tinha experimentado, mas não estava mais motivado. Alguém que o tempo fez ele decair diante das situações cotidianas. Alguém que no tempo não conseguiu manter-se diante daquilo que lhe foi atribuído. A Bíblia vai mostrar que no livro de Salmos de número 73 e no verso de número 3, a Bíblia diz que ele agora tem inveja dos soberbos. Ele vê a prosperidade dos ímpios e ele agora começa a indagar a Deus. Ele começa diante de Deus um grande dilema, um dilema que tem nos rodeado. Um dilema de Asaf é o dilema que tem sido presente nesse século presente, nesse século que vivemos. Um dilema aonde ele não conseguiria e não conseguiu compreender até certo momento o porquê dos ímpios ser abençoado, o porquê da prosperidade deles, o porquê que coisas boas aconteciam ou acontecem com pessoas más, e que coisas más estavam acontecendo com pessoas boas. Porque homens santos como Jeremias, Isaías, João Batista, Estevão, o apóstolo Paulo e os apóstolos de Jesus, principalmente Tiago, Pedro e João, que foram mártires, porque os ímpios não viviam nessa circunstância. Tanto é que o salmista, ele vai dizer, o mesmo Salmos de 73, verso 1, verso 2, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. O salmista agora, ele declara da profundeza da sua alma a angústia, ao mesmo tempo que ele desce de um culto abençoado, um culto avivado, o culto onde havia-se a manifestação de Deus. É claro que no Velho Testamento não havia manifestação do Espírito Santo de Deus em um grupo de pessoas, mas eles puderam ver com os seus olhos. Hoje nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas Asaf, ele viu a glória de Deus. Ele viu as pessoas se debruçarem no chão, chorando, às vezes não com choro de pranto, de angústia, mas com choro de alegria na alma, porque eles já estavam experimentando coisa que nunca antes eles tinham vivenciado. Agora nós estamos vendo um Asaf, que passando para os nossos dias atuais, alguém que estava no culto, falava em línguas estranhas, alguém que sentia a presença de Deus em louvores tão tocantes como esse nós ouvimos aqui hoje neste culto. Alguém agora, estamos falando alguém de agora que um dia pulava na igreja, sentia a presença de Deus. Quando lhe era ministrada uma palavra, ele ficava durante aquela semana com aquela palavra na sua mente. Mas nós não vivemos mais tempos como esse. Nós vivemos tempos escassos, aonde nós desejamos as informações muito mais rápido do que o nosso cérebro podemos processar. Nós vivemos tempos aonde nós não temos mais o costume de devocional a Deus. Nós vivemos tempo que nós não temos mais tempo para as coisas celestiais. Nós vivemos tempos aonde para nós temos que fazer tudo correndo, de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas Deus nos trouxe aqui para ouvir esta palavra, porque é tempo de renovo sobre as nossas vidas, e Deus quer fazer algo novo sobre a sua trajetória. O que acontece com Asaf agora, no verso de número 17, a Bíblia diz então, que diante de tantos porquê da vida, porque Asaf, ele viu os homens ímpios, como Herodes, como Nero, hoje na nossa atualidade, como Saddam Hussein, ou até mesmo Hitler, que matou mais de 1,5 milhões de pessoas, ou como nós vemos também, na época da soviética, um homem chamado Joseph Stalin, que ele governou durante, em torno de 25 anos, a União Soviética, que havia um conjunto de países de república, e uma desses países,
Ele conseguiu matar em torno de 20 a 30 mil milhões de pessoas, oprimindo a sociedade, tirando o pão da mesa, forçando elas a trabalhar, para que eles pudessem se enriquecer. Assim estava a mente de Asaf, pensativa, ao ponto de querer desistir de tudo aquilo que ele já tinha experimentado, porque ele via, valores invertidos, parece que ele estava vendo uma condição inapropriada para aqueles que não estavam na presença de Deus, porque ele saía de um culto abençoado e ia embora para sua casa, mas quando ele chegava em casa ele via a realidade, quem sabe não era comida farta na mesa, a realidade que ele não morava num palacete, a realidade que ele não tinha um carro assim tão abençoado, que ele sentia vergonha, estaciona longe da igreja para ninguém ver, a realidade que parece que o que ele tinha não era o suficiente, mas ele estava esquecendo de algo. Livro de Mateus capítulo 6, verso número 33, buscai primeiramente o reino dos céus e a minha justiça, e Deus ele chama as outras coisas, demais coisas. Que são demais coisas? Tudo aquilo que você pode adquirir, bens materiais, objetos. Deus está dizendo aqui, está algo vinculado à busca do Senhor, porque quando entendemos o que é buscar a Deus, nós compreendemos que a busca em Deus, Ele acrescentará. O salmista vai dizer que o Senhor Deus ama em ver os seus prosperar. Os Salmos também vai dizer que o Senhor Deus, Ele tem poder de nos enriquecer. O que o Senhor está dizendo aqui através de Mateus, e que Asaf não estava entendendo, que ele precisava priorizar a Deus, priorizar a busca no Senhor, que Deus então faria outras coisas acontecer. E um dia desses, Asaf vindo para o culto, vindo da sua casa simples, quem sabe numa vida não tão opulente como ele queria, mas havia passando alguém nas ruas de Jerusalém, que estava cheio da presença daquele que tem o poder de mudar situações. Asaf, meu irmão, ele então vai para a igreja, o Salmo de número 73, verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim daqueles que não temem a Deus. Então Asaf agora entende e compreende aquilo que Deus tinha para a sua vida. E o que é que Deus tem para a vida do homem? Essa terra não pode compreender. O que Deus tem para a minha vida, esses olhos não podem ver. O que Deus tem para a nossa trajetória, os ouvidos ainda não ouviram. Porque o que Deus tem é coisas novas. O que Deus tem para a sua igreja é coisas extraordinárias. Por isso que ele vai dizer no livro de João capítulo 14, para nós não ficarmos perturbados. Ele está dizendo para nós não ficarmos inquietos, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, ele não vos teria dito: vou vos preparar lugar, mas virei outra vez, porque onde eu estiver, eu quero que vós. Ele está se referindo a mim, ele está se referindo a nós, a você que está aqui neste culto. Então não fique inquieto com aquilo que você está vivendo. Viva o que Deus ele tem para a sua vida nesta noite. Será que nós somos capazes? Será que nós poderíamos ter um pouco de compreensão ou de paciência diante desse Deus que o adoramos? Será que nós poderíamos ser alguém que não queremos ser como dias atuais, tudo para agora, tudo para já, tudo para hoje? Deus não trabalha segundo a tua vontade,
Deus não trabalha segundo a minha vontade, mas Deus trabalha segundo o cronograma dele. E o tempo de Deus, diz o salmista, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Será que Deus não poderia hoje ainda fazer algo extraordinário? Poderia. Mas como que Ele iria nos encontrar diante da sua situação? Será que nós estamos como Asaf, perturbados com as coisas da vida e se esquecendo das coisas primordiais? E quando nós se esquecemos das coisas primordiais, é importante vir para a igreja, é importante estarmos na presença de Deus, mesmo que se esquecemos, porque um dia Deus se revelará a nós, como hoje Ele está se revelando a mim e a você. E a Bíblia vai dizer que no livro de Jeremias, capítulo 18, há alguém que Deus dá uma palavra de ordenança. Parece que eu vejo Deus falando com Asaf aqui no livro de Jeremias. E Deus diz para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O que é levantar diante de Deus? É se posicionar. A palavra de Deus está nos chamando para termos uma atitude, porque é possível que nós somos crentes há 50.000 anos, mas há muito tempo que nós não temos mais experiências com Deus. É possível que nós estávamos com Moisés no dia que ele ergueu as mãos e o povo venceu a guerra, mas nós não cremos mais neste Deus que faz coisas extraordinárias. Mas Deus está nos mandando nós tomarmos uma atitude de se levantar diante do conformismo, se levantar diante da situação que estamos vivendo. Por isso Romanos capítulo 12 diz para nós, meus irmãos, mudar o nosso raciocínio, não aceitar as coisas deste mundo, mas viver e experimentar as coisas de Deus através da renovação do nosso entendimento. Entende o que eu estou falando? Eu estou dizendo que quando estamos na presença de Deus, a coisa nova, a mudança, a transformação, a renovo, mas isso não acontece somente porque Deus quer. O renovo está para todos, vírgula, para todos que querem, para todos que têm desejo, para todos que têm vontade de vivenciar o sobrenatural divino. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, põe na tela, Isaías capítulo 60, vamos ler o verso de número 1 e o verso 2. Levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. O verso 2: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, a sua glória já está brilhando sobre você. Mas nós temos que entender que para isso acontecer, há uma ordenança de Deus. Levanta-te, 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 levanta-te. Não queira mais essa situação, desanime dessa situação e se anime para aquilo que Deus tem para você. Deus quer vir sobre pessoas aqui nesta noite, Deus quer mover vidas aqui neste lugar, Deus quer fazer coisas extraordinárias através de nós aqui nesta casa, mas para isso nós precisamos tomar uma atitude. Nós temos que querer se levantar diante daquele que pode fazer. Os recursos são muitos, os recursos são finitos muitas das vezes para a vida deste século, mas o recurso espiritual não é finito, porque um dia isto acabará.
Nós ouvimos louvores aqui falando da volta de Cristo. Eu já citei aqui João de número 14. Por que isso acontece, Tiago? Porque quando Cristo tirar a sua igreja da terra, nós entraremos num processo de completude do processo da santificação. Seremos transformados em um corpo de glória. Não precisaremos mais tomar atitudes como essa. Um dia Cristo buscará a sua igreja e Ele sairá dessa terra, não dando mais a oportunidade para mim e para você se aproximar dEle e ser renovado por Ele. Mas o tempo é agora, o tempo é esse, é hoje o momento. Ainda a igreja está na terra e você pode e tem condições de ser renovado por este Deus. Levanta-te. Da mesma forma que Deus dá a Jeremias, ou Deus dá a Asaf esta palavra de ordem, esta palavra de imposição, que era necessário se levantar, Deus está ao mesmo tempo dizendo para ele: desce. A atitude de se levantar quer dizer a atitude de você querer algo diferente, uma mudança na sua vida, porque a mudança que Deus trabalha na vida do homem é dentro da questão do caráter, porque a personalidade de Deus não vai mudar. O ser humano precisa entender que a personalidade, ela está dentro de você, está no seu DNA. Isso Deus não mexe. Se você é nervoso, você vai continuar nervoso. A diferença agora é que dentro da presença de Deus, você observa os frutos que Paulo fala aos Gálatas, que nós recebemos o fruto da temperança. Continuamos com a nossa personalidade nervosa, mas nós temos o fruto do Espírito. Nós ao mesmo tempo somos temperantes. Somos alguém agora que temos calma diante da presença de Deus. Mas aonde que Deus vai trabalhar, Tiago? Deus vai trabalhar na personalidade, ou no caráter. O que é o caráter? É tudo aquilo que é você entre quatro paredes. O que é o caráter? É tudo aquilo que diz respeito às suas atitudes. O que é o caráter? O caráter é tudo aquilo que está entrelaçado com o que você fala, com o que você vê, com o que você escuta, e que de forma você tem agido diante da sociedade. O caráter tem nos derrubado ao chão, porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não aceitamos o processo de descer, de mudança, de transformação, de renovação nas nossas vidas. A Bíblia vai dizer que Jeremias, no capítulo 18, verso 3, ele olha para o oleiro trabalhando, que estava ali fazendo na roda um vaso, quando de repente esse vaso de barro quebrou-se na mão do oleiro. Mas o oleiro então, ele pega este mesmo vaso que agora estava sem vida, sem aparência, sem modelagem, e começa de novamente modelar este barro. Muitas das vezes nós viemos para a igreja com o nosso caráter formado. Como se forma o caráter? Se nós formos olharmos para a pedagogia, o caráter de uma criança, ela é moldada até os seus 7 anos. E daí em diante, se você não consegue moldar esta criança, ela vai nascer durante todo o período da sua vida com aquelas atitudes. E nós, seres humanos, diz o livro de Salmo, de número 51, o salmista dizendo para Deus: Senhor, em pecado fui formado. O ser humano nasce no pecado original, mas quando ele se aproxima de Deus, o pecado original agora se torna simplesmente errar o alvo, porque quando estamos diante de Deus, nós não pecamos deliberadamente, mas nós erramos o alvo. Nós deixamos de exercer aquele caminho que Deus nos deu, as diretrizes, então procuramos o caminho que nós desejamos, e aí erramos o alvo, pecamos. Mas o ser humano, quando ele está dentro do processo de formação do seu caráter,
E quando ele entra na igreja com o seu caráter formado, não, eu sou assim porque meu pai roubava, porque o meu avô fazia isso, eu tenho essa personalidade, né? Mas ele está se referindo ao seu caráter, porque a minha mãe fez assim, ela me ensinou assim. Mas quando nós nos aproximamos da presença do oleiro, nós temos que entender que nós temos que descer. O que é descer? É deixar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você foi, tudo aquilo que você desejava ser, e agora ser moldado por aquele que quer que deseja o que você seja nesta terra. E o que Deus quer que eu seja, Tiago? Deus não quer que você seja um qualquer, um filho pródigo perdido. Não, Deus não quer que você vive neste mundo de qualquer maneira, porque a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo ele volta para a casa do seu pai, no verso de número 21 ele diz: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. O seu pai poderia: filho, você vai virar um bastardo agora, você não tem mais direito de nada, você vai ser um dos meus servos. Mas o pai não faz isso, meu irmão. Ele vai colocar um anel nas suas mãos, ele vai mandar trazer vestes novas, e ele vai mandar preparar um banquete, porque ele não está tratando com qualquer um, ele está tratando com o seu filho. Somos filhos de Deus. O que estamos fazendo? Por onde estamos andando? De que forma estamos exercendo o nosso caráter? Mas Deus está aqui para te lembrar: se você chegar na presença dEle, Ele pode trazer um renovo na sua história e mudar. Tudo que traz mudança traz transtornos, traz medo, traz angústia. Mas escute, você está guardado sobre as mãos daquele que tudo pode. Para finalizar o nosso pensamento, o Senhor queria trazer para Jeremias um ensino naquele momento, para ele transmitir uma palavra através dessa parábola. Ele queria mostrar para Jeremias que ele precisava descer à casa do oleiro. Porque o oleiro, Tiago, primeiro Deus queria mostrar para ele um ensinamento que está escrito no livro de Gênesis capítulo 1, quando Deus ele cria tudo, e Deus ali deixou um princípio, que tudo aquilo que está ligado a alguma coisa não pode ser desligado, senão morre. O barro, a argila, para que ela possa ter vida, no sentido de, naquele barro, aquela argila comum, porque quando os irmãos já tiveram a oportunidade de ir num lugar que tem argila, você olha assim, naquela beira aquele rio, aquele buraco ali, aquele barro, você fala: meu Deus. Mas dali na mão do artesão, aquilo dá vida a objetos. E Deus queria mostrar para Jeremias: tudo que está ligado a alguma coisa não pode ser desligado. Quando Deus cria as águas, Ele coloca o peixe. Quando Deus ele cria a terra, Ele coloca a erva. Se você arranca a erva, ela morre da terra. Se você tira o peixe, ele morre, porque isso foi criado, ligado um ao outro. E mais, quando Deus termina de trazer esse princípio bíblico, de que tudo que está ligado nele não pode ser desligado, Ele vem agora com o barro, e Ele diz assim: façamos o homem à imagem e à semelhança nossa. Ele forma o barro um boneco, e agora Ele coloca o espírito de vida naquele boneco. O que Deus assopra ali, está entrelaçado a Ele. Se nós não tivermos o espírito de vida, morremos. E este é o princípio que Deus queria mostrar para Jeremias, que se o barro não estiver na mão do oleiro, ele não pode ser alguma coisa.
mas quando está na mão do oleiro, ele faz um vaso. Paulo vai dizer no livro da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Põe na tela para nós lermos. Então tudo aquilo que está ligado, entrelaçado a Deus, não pode ser desligado, porque senão morre. E Paulo dissera, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que fala sobre o vaso: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Você não é autossuficiente, você não tem condições por si próprio. Somos vasos de barro, porém portadores de tesouros celestiais. E o que você está fazendo com o templo do Espírito Santo de Deus? Use as riquezas que Deus trouxe à sua existência, traga e expõe ela àqueles que precisam, para que Deus possa fazer algo novo, para que Deus possa mudar. Para finalizar, aqui no livro de Jeremias 18, Deus ensina a Jeremias que ele molda, que ele destrói e que ele refaz. Moldar é mudança, porque quando estamos em Cristo Jesus, como diz a carta de Coríntios 5,17, somos uma nova criatura, somos alguém que vivemos um novo, a natura de Deus. Deus não veio para destruir a sua criação, pois somos feituras dele, estamos ligados, entrelaçados a ele. Por que será que ele faria isso com o seu filho? Não, Deus não veio destruir. Por isso que ele diz, Jeremias 59:1, ele não está com os seus ouvidos tampados para que não possam te ouvir, as suas mãos não estão encolhidas para que não possa te ajudar. Mas ele ensina a Jeremias que ele é o Deus que refaz. Ele ensina a Asaf que ele é o Deus que transforma. Mas para isso nós precisamos se aproximar até a presença dele. Hoje nós vivemos uma época que milhões de pessoas são colocadas dentro do grupo dos desengrejados, porque não querem mais congregar, não querem mais cultuar. Fala que aqui é culto aos homens, não a Deus. Mentira do diabo, porque é isso que ele quer, que você se desliga daquilo que você já está ligado em Deus. Mas não se esqueçamos que aquilo que está ligado em Deus, quando é desligado, morre. Porque a Bíblia vai dizer, tudo que está ligado nos céus e estiver ligado na terra, há condições, meus irmãos, extraordinárias. Se você está desligado dos céus, hoje é dia de você se ligar a Ele nesta noite, porque Deus ele quer trazer renovo e mudança para a nossa história. Vamos ler o livro de Jó, capítulo de número 14. Jó 14, versículo 7, para finalizarmos esse pensamento. Asaf tinha os seus porquês, mas ele entra dentro da presença de Deus. Ele compreende o fim daqueles que não servem a Deus. E agora Deus diz para Jó: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos. Verso 8: se as suas raízes envelhecerem na terra, se o seu tronco morrer no chão. O verso 9 diz: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Essas águas representam a presença do Espírito Santo de Deus, e a glória que Asaf experimentou lá no templo quando ele tocava, aleluia, é a mesma glória que está envolvente nesta noite sobre as nossas vidas. E se você quer mudança de Deus, Ele está aqui. Vamos se colocar de pés nesta noite. Pode orar?
Quero convidar aqueles que querem aceitarem a Jesus aqui nesta noite, vir à frente. Enquanto o grupo de louvor se prepara para estar louvando a Deus, a Bíblia diz que Asaf agora, no mesmo salmo, depois que ele entra para dentro do templo, enquanto eu falo, eu quero convidar você que quer aceitar Jesus, vem à frente. Tem alguém que quer reconciliar com Cristo? Hoje é o momento, vem à frente. Jesus te chama aqui nesta noite. O salmista, ele vai dizer no salmo de número 73, verso 23: todavia estou contínuo contigo. Agora nós não vemos mais o Asaf com o seu semblante decaído espiritualmente falando. Nós não estamos vendo um Asaf sem esperança de vida eterna. Não, agora eu estou vendo um Asaf como alguém renovado diante da presença de Deus. Verso de número 23 do Salmo 73: todavia estou contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Ele quase saiu da presença de Deus, mas Deus segura ele. A palavra de hoje é uma palavra segura, de segurança, uma palavra de pensamentos para você refletir. Deus está segurando sobre as tuas mãos. Onde era para você estar? Na cova, longe daqui, mas Deus tem te guardado, porque ainda há reserva de oração. Deus, Ele não trabalha julgando você o hoje. Se Deus julgasse Asaf o hoje, Asaf estava excluído, mas Deus não exclui Asaf. E Asaf então, ele recita e escreve um dos mais lindos louvores: guia-me-ás com os teus conselhos. Agora ele quer o conselho de Deus. E depois me receberás em glória. Aí ele escreve: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu desejo além de ti. Aleluia. Agora as coisas não têm mais lugar nos pensamentos de Asaf, mas Deus é o centro das atenções de Asaf. Quantos Asaf temos aqui nesta noite? Você é tomado de Deus, você foi tomado por Deus. Ah, Tiago, mas você não conhece a minha situação. Não importa, eu não quero nem saber. Eu quero saber que atitude você vai tomar de hoje em diante. Eu quero saber que tipo de pensamento que você terá do reino a partir de agora. Porque o ontem não nos pertence, já passou, mas o hoje nós temos o poder de decidir. Aleluia! Aleluia! Quantos vieram buscar renovo da presença de Deus? Vem à frente. Glória. Aleluia! A palavra de Deus aqui nesta noite: a quem tenho eu no céu. Ou seja, somente na presença de Deus o ser humano consegue saciar a sua alma sedenta. Por onde você tem andado, por onde você tem caminhado, muitas das vezes tem ausência de Deus, mas na casa de Deus ainda há palavra, há conselhos do Senhor. Aleluia. Vamos ouvir o grupo de louvor louvando ao Senhor Jesus, e você fecha os teus olhos, porque Deus promete renovo, e quando há palavra há renovo, há transformação. Quando há palavra há fé gerada no coração, e Deus quer renovar a tua alma aqui nesta noite. Abre o seu coração a Ele, abre a sua alma a Ele, dá acesso a Deus nesta noite. Quero ser igual
Deus quer que você fale em novas línguas nesta noite. Deus, Ele quer que você deixe Ele revelar o profundo e o oculto que deixa eu dar. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Cante nessa noite, pede para o Espírito Santo ir renovando a tua vida, a tua alma, o teu espírito. Aleluia. Glória. Pede para Ele colocar um novo coração, mudar os pensamentos, mudar as atitudes. Pela madrugada, lembra dos mistérios, das revelações, das línguas estranhas, da profecia. Lembra, Ele está falando. Pode estar cortado, pode estar envelhecido, pode estar deitado, mas o cheiro da água da palavra chegou, o cheiro da palavra chegou, e a palavra é Cristo, traz vida. Por um minuto, glorifica, 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 glorifica. Sente a presença dEle, sente o renovo dEle. Libere as línguas estranhas, libere o barulho de glória a Deus, libere o barulho de aleluia, libere o barulho pentecostal nessa noite.
O Senhor te renova nessa noite.